está feliz por estar aqui neste lugar? Sabem, aqui neste lugar estamos muito bem. Porquê? Porque não faz frio. Amém? Não faz frio. Nós estávamos a falar há pouco que está muito frio lá fora, então este é um dos melhores lugares para estar hoje à tarde. Né? Não só porque não está frio, mas também porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Isso é o mais importante na nossa vida. Amém? Nós viemos para buscar o Senhor Jesus. Amém? Aquele que transformou a nossa vida, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Vida, não só vida. Deus não nos veio dar vida. Deus veio nos dar vida e vida em abundância. Amém? E isso é tão importante para cada um de nós. Vida e vida em abundância. Não se esqueçam disto. Porque esta vida, ela transforma o nosso ser a cada dia. Amém? Eu vou partilhar com vocês uma mensagem que tem por nome o novo começo. Amém? Um novo começo. E eu ainda não tinha falado convosco desde o início do ano. Está bem que foi há pouco tempo, mas nós a semana passada tivemos o pastor Jefferson connosco e foi uma bênção este tempo que ele teve connosco. Veio trazer desafios para nós. Vem-nos trazer desafios para que nós possamos passar um ano 2026 melhor. Amém? Mas eu tenho alguns desafios também em relação a este ano. Eu queria que nós pudéssemos ler em Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 14. Amém? Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 14. E é tão importante esta passagem, porque esta passagem é uma mensagem do apóstolo Paulo. Ele fala a uma igreja em Filipos. Amém? E antes de nós falarmos um pouco sobre aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer, nós estamos no início do ano e sempre que é o início do ano nós queremos mudanças. Amém? Nós queremos mudanças. Nós fazemos uma avaliação do ano que passou, neste caso 2025. Nós mais ou menos sectarizamos aquilo que é bom, aquilo que foi bom e aquilo que foi mau. Amém? Mas para aquilo que é mau, nós queremos mudanças. Para aquilo que foi mau, para aquilo que aconteceu de mal na nossa vida, nós queremos mudanças. E muitas vezes, mesmo quando avaliamos alguma coisa que até foi bom, nós ainda queremos mudanças, porque aquilo que foi bom nós queremos sempre melhorar. Amém? Nós, seres humanos, nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre insatisfeitos. Nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Mas nós fazemos esta avaliação. Mas sabem, deixem-me dizer que quando nós pensamos em mudanças, quando nós transitamos de um ano para o outro, neste calendário, nós temos presente na nossa vida que não é por mudar a hora, ou seja, de um ano para o outro, 2025 para 2026, que as coisas vão mudar. Quando nós avaliamos e nós continuamos este ano, e nós temos muita tendência a perguntar: então o ano está a começar bem? Né? Como se o final do ano passado fosse muito mau. Né? Nós fazemos sempre essa pergunta: então, o ano está a correr bem? Ainda agora começámos, estamos a 10 dias, 11 dias, mas todos os dias nós perguntamos isso, até nos esquecermos, daqui a uns meses já não perguntamos, né? Porque continuamos o ritmo normal das situações. Mas esta tendência que nós temos de perguntar como é que foi, como é que está a começar o ano, prevê um pouco que o ano que está a começar tem que ser de alguma forma melhor que o ano que passou. Não é? Mas nós temos que entender uma coisa e temos que tomar uma decisão. Muitas vezes a nossa tendência é tentar melhorar aquilo que é carnal, aquilo que nós vivemos no dia a dia, mas o meu desafio hoje
é que nós possamos de alguma forma mudar aquilo que é espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos neste mundo, mas nós somos seres espirituais. Quando nós partirmos, a nossa carne ela vai ficar aqui, mas o nosso espírito ele vai ter com o Senhor. Então nós temos que perceber que em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desejamos de alguma forma de mudança, ela tem que ser, o primeiro passo é que ela tem que ser espiritual. Amém? E é isto que nós vamos falar um pouco. Então, esta ideia de mudança de ano, a primeira coisa que ela desperta um recomeço. No dia 1/1/2026, nós estamos a recomeçar algo. Nós esquecemos que nós não estamos a recomeçar oficialmente, porque vem na nossa mente há uma pequena transição, né? Mas automaticamente nós estamos a recomeçar um ano novo. Estamos a recomeçar como se fosse uma nova história, um novo trajeto, novos desafios. Amém? Então nós fazemos planos. Quem é que daqui, no início do ano, não começa a fazer planos de férias? Eu, em 2026, eu quero ir de férias ao Chipre. Não é, João? Ao Chipre. E ao Brasil. Eu quero ir de férias aqui, eu quero ir ali. No princípio do ano nós precisamos, este ano eu começo a planear, eu preciso de um carro novo. Por exemplo, não é o meu caso. Mas nós podemos pensar isso. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de um trabalho novo. Eu preciso de trabalhar menos. A Gardénia, já sabia que ela ia levantar a mão, porque é o desejo da Gardénia todos os anos. Ela planeia isso todos os anos. Foi o plano de 2025, trabalhar menos. Amém? Então nós fazemos planos. Não vale a pena nós pensarmos, dizer, não, este ano não vou planear nada, porque funciona mais ou menos automático. Não é? Nós fazemos planos nós próprios, fazemos planos com a nossa família, fazemos planos com os nossos filhos, fazemos planos até com amigos mais chegados, podemos planear muitas coisas. Então esses planos, eles começam de alguma forma a renovar as nossas expectativas em relação àquilo que nós queremos fazer. Elas renovam, nós criamos expectativas daquilo que nós podemos fazer acontecer na nossa vida para que isso seja efetivado. Amém? Sabem? Mas a palavra de Deus, ela nos convida, ela nos explica, ou ela nos ensina que a verdadeira mudança do ano, a verdadeira mudança do novo começo, ela não acontece automaticamente por causa de um calendário, mas ela acontece automaticamente conforme a nossa postura espiritual, a nossa mentalidade, aquilo que nós mudamos na nossa mente e na nossa vida, ela vai definir aquilo que vai acontecer este ano. Amém? E é sobre isto que nós queremos falar. Qual é a nossa postura espiritual? Nós já pensámos que podemos ter férias, ok? Nós já pensámos que podemos mudar de trabalho. Nós já pensámos que podemos mudar de casa. Podemos até comprar um carro. Até podemos, olha, este ano eu quero voltar para o meu país. É legítimo. Amém? Mas o que é que nós já pensámos na nossa vida no dia de hoje? Dizer assim, hoje eu quero fazer mudança espiritual na minha vida. O que é que nós já pensámos? Eu quero orar mais. Eu quero jejuar mais. Eu quero aprender mais. Olha, eu quero participar na escola. Eu quero ter mais tempo com Deus. Porque essa decisão espiritual é isso que vai definir aquilo que é carnal. Aquilo que vai acontecer na tua vida, no teu dia-a-dia, na vida da tua família, que tu vês, aquilo que vai acontecer é aquilo que tu vês de diferença naquilo que tu não vês, aquilo que tu tens de intimidade com Deus. Amém? Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Amém? Então nesta passagem o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, não alguém que está frustrado, não alguém que está a se lamentar daquilo que passou, ok?
daquilo que ele viveu, de todas as perseguições que ele fez, de ele ter experimentado Cristo na sua vida através de um milagre, de uma presença milagrosa, amém? Mas ele está numa ação de alguém que está em movimento e quer alcançar algo novo de Deus. Amém? Então ele reconhece que ele ainda não chegou onde deveria, ele ainda não está, e que qualquer um de nós ainda não chegou onde deveria. Porquê? Porque o nosso alvo é estar com Cristo. Amém? O nosso futuro não é aqui, o nosso futuro é estar com Cristo na eternidade. Amém? Então, ele tem esta iniciativa de querer avançar e não ficar preso àquilo que ele viveu. Então, Filipenses 3, 12 a 14, ele nos ensina começar este novo de uma forma saudável, de uma forma com esperança e de uma forma matura. Amém? Então hoje nós vamos ver duas atitudes fundamentais para viver o verdadeiro novo de Deus. Amém? O verdadeiro novo, o novo começo de Deus. Então, em primeiro lugar, devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. E no versículo 13, na primeira parte, diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Amém? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então a primeira coisa que nós podemos aprender deste pequeno trecho daquilo que o apóstolo Paulo escreveu é: esquecer o passado não é apagar da memória, mas é mudar de postura. Mas, sabem, nós não nos devemos esquecer daquilo que acontece connosco. Às vezes nós desejamos, passamos coisas tão más que desejamos ter aquela expressão, ter uma branca, né? Que a nossa memória se apague daquilo que aconteceu. Né? Mas sabem, o apóstolo Paulo ele não nega aquilo que aconteceu, aquilo que ele viveu, ele não nega o passado, mas aquilo que ele está a dizer é que ele permite que esse passado não governe o seu presente. Esse passado, por muito doloroso que seja, ele não permite que isso governe aquilo que ele está a viver hoje. Amém? E muitas vezes nós temos tendência de fazer isso. Quando nós, muitas vezes, e cada um de nós tem as suas alturas mais sofridas, alturas onde somos magoados, alturas onde pessoas nos maltratam, e nós agarramos a esse passado para viver o nosso presente. E muitas vezes nós vitimizamos-nos, porque é o que acontece, é nós vitimizar a nossa pessoa em função daquilo que aconteceu. Mas sabem, o apóstolo Paulo, ele não faz isso. E o que ele diz aqui é que este passado, ele serve para nos ensinar. Amém? Aprender, não nos agarrarmos àquilo que fica para trás, mas que nós possamos de alguma forma aprender com aquilo que aconteceu na nossa vida para que nós possamos avançar. Amém? Nós não devemos ficar presos a este passado, mas nós devemos avançar. Amém? Não ficar aprisionados a este passado, mas avançar. Deixar que este passado nos faça crescer de alguma forma, tirar aprendizado, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida serve para nós tirarmos aprendizado, aprendermos com o que é bom e com o que é mau. Mesmo para que nós possamos seguir em frente. Então a nossa perspectiva não tem que ser de ficar agarrado ao passado, mas mudar esta postura. E dizer assim: eu não vou ficar agarrado àquilo que me aconteceu no ano passado. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Porque o passado não vai definir o meu presente de maneira nenhuma. Porque eu tenho em mim aquele que quer mudar todas as coisas. Aquele que vive em mim. Aquele que é maior que todas as coisas. Que é maior que todos os problemas. Amém? E isso não me vai agarrar. Tanto fracassos como conquistas podem impedir-nos de avançar. Sabem, como eu já disse, muitas vezes nós ficamos presos àquilo que nos dói. Muitas vezes nós ficamos presos àquilo que há coisas que nos fazem mal. Durante este ano de 2025, ninguém que está aqui pode dizer que foi 100% bom. Porque todos nós temos problemas. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós temos dificuldades. Amém?
Todos nós passamos por isso. Mas sabem, esses fracassos, eles não nos podem impedir de avançar. Eles não só não podem definir o nosso presente, como eles não podem impedir de avançar. Outra coisa que não podem impedir de avançar é aquilo que nós alcançamos de bom. Sabem, muitas vezes nós vangloriamo-nos com aquilo que é passado. Amém? Se as pessoas que já passaram grandes êxitos, se elas ficassem agarradas àquilo os êxitos que elas tiveram, elas não iam avançar. Amém? O Sporting, se estivesse agarrado aos títulos que teve há 2 anos, não avançava, não é, João? Não valia a pena nem jogar o campeonato. Não é? É que o Benfica igual, não é? Não é? Então, nós muitas vezes nos agarramos a coisas que nos fizeram mal, nos agarramos a coisas que nós até tivemos grande sucesso. Há pessoas que vangloriam-se. Eu um dia, eu preguei para 1000 pessoas. Há pessoas que fazem isso. Eu um dia, eu cantei num grupo de louvor onde um dia tu fizeste isso. Amém? Não é mau relembrar isso, mas não te pode prender para um futuro. Amém? Não te pode deixar que tu avances só porque um dia tu tiveste coisas boas. Assim como não te pode deixar que tu avances as coisas más que tu viveste na tua vida. Amém? E isso se chama maturidade. Nós aprendermos a lidar no nosso dia-a-dia com situações más, com situações boas, mas que isso não nos prendem. Isso não nos prendem, mas faz com que nós possamos caminhar. Amém? O novo rumo. Amém? Amém? O novo rumo. Deus não nos chama a liberar o que já cumpriu o seu propósito. Sabem? Nós muitas vezes ficamos agarrados a culpas, nós ficamos agarrados a mágoas. Coisas, como eu já disse, coisas que nos fizeram. Amém? Coisas que nos fizeram. Muitas vezes a nossa tendência é ficar não só agarrados a essas coisas, porque aquele disse aquilo, ou aquele fez o outro, mas também muitas vezes nós temos tendência a tentar ser autossuficientes. Amém? Ser autossuficientes. Quantas vezes, eu já fiz isso muitas vezes, quando eu tenho um problema, eu, em vez de entregar nas mãos de Deus, eu tento resolver primeiro. Eu digo assim, não, eu preciso resolver isto. E a minha cabeça começa, todos nós passamos isso, começa a 1000. O que é que eu... E isto, como é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou fazer isto? Tentar ser autossuficientes. Sabem que a autossuficiência, ela impede-nos de depender de Deus. Porque queiramos, quer não, nós queremos ser suficientes de nós mesmos, mas nós não temos capacidade para isso. Nós temos que aprender a depender de Deus. Amém? A depender de Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus, neste Deus que nós dizemos que amamos, neste Deus que nós dizemos que seguimos. Ele traz vida. Ele traz descanso. Como diz em Filipenses, a paz que excede todo entendimento. Amém? E muitas vezes nós não dormimos porque nós não temos esta paz. Nós não temos esta paz porque queremos alcançar a paz com soluções que são nossas, que são próprias. Amém? Que são próprias. Mas nós temos que aprender que quando nós entregamos aquilo que nós temos na presença de Deus, nas mãos de Deus, nós não precisamos ser autossuficientes, porque Ele vai arranjar solução para todas as coisas. Amém? Ele vai arranjar. E este novo ano, este novo começo, é importante nós aprendermos isto. Entregar nas mãos de Deus. Entregar. Deus, eu estou aqui. Eu sozinho eu não consigo, mas eu sei que Tu estás comigo. A cada dia da minha vida. Eu sei que Tu estás comigo. Eu posso até nem ver nada. Eu posso até, na minha mente, eu digo assim, não alcanço, eu não consigo. Mas eu sei que o maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sei que aquele que habita em mim, Ele disse que eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, que me amou.
Amém? E eu vou continuar a confiar em Deus. Amém? Então o novo começo ele só é possível quando soltamos aquilo que ficou no passado. Amém? Seja bom, seja mau. O novo começo só é possível quando soltamos aquilo que ficou no passado. Em segundo lugar, diz, devemos avançar para o futuro com foco e perseverança. Devemos avançar para o futuro com foco e perseverança. Diz assim no versículo, na segunda parte do versículo 13 e do versículo 14. Diz, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Avançar exige decisão intencional. Avançar exige decisão intencional. O apóstolo Paulo diz aqui neste versículo, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Então o que é que ele faz? Ele elimina tudo aquilo que são distrações, tudo aquilo que está ao redor, e ele é intencional em algo. Ele é intencional em algo. Em algo que é? Em algo que é essencial para a sua vida. O que é essencial para a nossa vida? Se tu fazes uma avaliação daquilo que é essencial, o que é essencial para a tua vida no dia de hoje? O que é essencial para a tua vida neste ano 2026? Amém? O que é essencial para ti? Amém? O apóstolo Paulo fez isto. Ele foca numa coisa só. Ele foca naquele ministério que Deus ele lhe deu. Levar o Evangelho. E o apóstolo Paulo ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Não é qualquer coisa. São 2/3 do Novo Testamento. Amém? O que é essencial para ti no dia de hoje? O que é essencial para ti neste ano? Amém? Então o novo começo, ele começa num foco espiritual. O novo começo, ele começa num foco espiritual. É preciso nós sermos intencionais, focados naquilo que nós queremos fazer. Amém? Focados naquilo que nós queremos fazer. O futuro é construído com passos firmes no presente. Sabem? Avançar não é ir para todos os lados. Avançar não é correr sem direção. Amém? Avançar não é correr sem direção. Nós muitas vezes corremos de um lado e para o outro, avançamos de um lado e para o outro, consoante as circunstâncias que nós vemos à nossa volta. Nós vamos para aqui, vamos para ali, olha, ali é melhor, ali é pior. Não, olha, chega ali e cara, dou com os burros na água. Porquê? Porque faço a geneira. Mas chego lá, volto para trás, pá, olha ali, uma luz ao fundo do túnel, vamos para lá, vamos, e depois vou para aquele lado, e depois vou para o outro, depois... Isso não é avançar. Isso não é avançar. Avançar nós não temos que correr para todos os lados. Amém? Avançar não é correr para todos os lados. O que é avançar? O que é nós avançarmos na nossa vida? O que é nós darmos passos intencionais, passos que nós sabemos que estamos para ir para um lado melhor, para a solução que nós temos para a nossa vida? Amém? Avançar e caminhar dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Avançar e caminhar no propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? E para isso nós temos que entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Amém? Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que eu faço isto? Amém? Porque nós temos que perceber que nós temos que ser intencionais no caminho. Amém? Quando nós somos intencionais no caminho, mesmo assim, ninguém nos garante que o caminho vai ser fácil. Amém? A Bíblia não diz que o caminho vai ser fácil. A Bíblia diz que o caminho, ele tem pedras, o caminho ele tem espinhos, o caminho ele tem buracos, mas também tem caminho direito. Caminho onde nós podemos caminhar, estradas alcatroadas. Não é só buracos. Há caminho bom. Mas esse caminho bom é quando nós estamos alinhados no propósito que Deus tem para a nossa vida.
alinhados no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? O alvo dá sentido à caminhada. Então aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele não vai sem rumo. Né? Ele próprio, ele diz, este é o caminho que eu tenho. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é o propósito que Deus desenhou para a vida de Paulo. Amém? Ele não avança de qualquer forma. Quando nós vemos os atletas, as maratonas, 10.000 metros, aqueles atletas que fazem corrida, eles não andam. Cada um passou a estrada. Não, eles caminham num propósito. Eles caminham para o alvo. Amém? Para chegar primeiro, para ser resistente. Muitas vezes nós pensamos que quando nós corremos, nós ganhamos por correr muito depressa. Mas sabem, aquilo que é provado é que quando nós corremos, nós não fazemos corridas de 100 metros. Não há corridas de 100 metros na nossa vida. A nossa vida são maratonas. Maratonas, corridas longas, corridas de anos. E ganha não é quem corre muito depressa, é quem é resistente. Amém? Aquilo que faz nós ganharmos a nossa corrida é a resistência que nós temos. Não é correr muito depressa. Amém? Mas para nós termos resistência, nós temos que entender qual é a nossa direção. Nós temos que entender qual é o prémio que nós vamos alcançar, qual é o propósito. Amém? Quando nós entendemos essas dificuldades que nós temos, que nós passamos, que nós vivemos o ano passado e possivelmente muitas iremos viver este ano, elas não nos param, elas não nos paralisam, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. Amém? Então o novo começo, ele se sustenta quando nós avançamos com olhos no propósito que Deus tem para nós. Amém? Olhos, olhar, ver, definir. Não, Deus tem para mim isto. Eu sei para onde é que eu vou. Deus quer que eu vá para aqui. Eu sei para onde é que eu vou. E nada ao meu redor me vai distrair daquilo que eu estou a ver que é o alvo de Deus na minha vida. Amém? Nada nos pode impedir de avançar quando nós temos o nosso coração, o nosso olhar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Em terceiro lugar, a Bíblia nos mostra que todo novo começo começa com uma decisão de fé. Amém? Todo novo começo começa com uma decisão de fé. Eu vou dar 4 exemplos muito rápido de pessoas que tiveram um novo começo na sua vida. Amém? Pessoas que disseram assim, eu quero começar de novo. Este novo começo vai me custar, vai ser difícil, possivelmente eu vou ter dificuldades, eu vou sair da minha terra, como nós fizemos, sair da nossa terra, mas é um novo começo, porque é um começo segundo o propósito de Deus. Amém? E o primeiro exemplo que eu quero dar é Abraão. Abraão decidiu sair para viver um novo começo com Deus. Gênesis 12, 1 a 4. Nós não vamos ler porque são muitas passagens longas, mas vocês podem ter apontamento. Gênesis 12, 1 a 4. Abraão decidiu sair para viver um novo começo com Deus. Amém? Há uma altura em que Abraão, ele vai deixar a sua terra. Ele precisou, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão e disse, deixa a terra onde tu nasceste, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te vou enviar. Amém? Então Abraão, ele está a deixar não só a sua parentela, não só a sua terra, mas também a segurança que lhe dava. Né? Muitas vezes nós custa-nos mudar, porque muitas vezes nós estamos seguros naquele mundinho que nós estamos, naquele ambiente que nós estamos. Aquele é o nosso ambiente seguro. Aquele é a nossa gruta onde nós estamos protegidos na nossa vida. Mas muitas vezes Deus nos chama para sair. Deus nos chama para um lugar onde não é tão seguro, onde nós não temos a nossa família, onde nós não temos o nosso conforto. Amém? Mas é desafiante. Mas Deus está-te a chamar. Se tu queres mudar, se tu queres um novo começo, amém? Tu tens que decidir. Não é Deus que tem que decidir se tu vais ter um novo começo, senão.
Não é Deus que vai dizer assim, olha, eu decido na tua vida que tu vais começar de novo, que tu vais ter isto ou que vais ter aquilo. Não, isso é uma decisão nossa. Nós temos que ter este poder de decisão para nós podermos mudar. Para nós podermos aceitar o desafio que Deus nos está a dar. Este desafio de sair da nossa zona de conforto, sair do lugar onde nós estamos confortáveis, para um novo começo. Um novo começo que muitas vezes nós não conhecemos. Abraão, ele saiu da terra onde estava e ele foi para uma terra que ele não conhecia. Ele não conhecia. Tudo era novo para Abraão. Mas o desafio de Deus é que ele saísse dessa zona. Amém? Então Abraão, ele não tinha respostas para aquilo que lhe estava a acontecer. Amém? Assim como nós não temos, muitas vezes nós temos que tomar decisões, começar de novo, sem respostas para aquilo que está a acontecer. Mas uma coisa é certa, nós temos a palavra de Deus. E Abraão, ele tinha a palavra que Deus lhe tinha dito, que era confiança para a sua vida. Deus lhe disse, sai da terra onde tu estás. Sai, deixa a tua parentela e vai para a terra. Então Abraão tinha a certeza que o lugar onde Deus lhe estava a enviar era melhor que o lugar onde ele estava. Apesar de não ter respostas, apesar de não conhecer. Mas nós muitas vezes temos essa dificuldade, como não vemos, como não conhecemos, como não temos as respostas para aquilo que Deus nos desafia, então nós temos dificuldade em sair. Nós não queremos. Amém? Mas nós temos que decidir, porque o único passo daquilo que acontece na nossa vida não é os caminhos que nos são apresentados, o propósito que nos é apresentado, mas é a decisão daquilo que nós temos que fazer. Essa Deus nunca vai tomar por ti. Deus nunca vai tomar por ti essa decisão. Amém? Outro exemplo, Moisés. Moisés decidiu obedecer após anos de passado frustrado. Êxodo 3, 1 a 12. Amém? Êxodo 3, 1 a 12. Sabem, Moisés, ele foi colhido na beira do rio pela filha de Faraó e ele foi criado no Egito com tudo aquilo que ele tinha. Aconteceu um episódio que Moisés, ele matou um soldado egípcio e ele teve que fugir. E Moisés